Pega aí a tua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos ler, a princípio, o versículo 1. Atos dos Apóstolos, você vai passar os 4 evangelhos, logo depois é o livro de Atos dos Apóstolos. Para os teólogos, esse livro foi escrito por Lucas, médico grego, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Atos capítulo 15, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer, amados, a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente, no nome de Jesus. E que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplaude bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. O relato do livro de Atos é sobre a igreja primitiva. Os primeiros passos da igreja primitiva. A igreja principal era em Jerusalém, onde tudo começou. E o que estava acontecendo nesse relato do capítulo 15 era que alguns irmãos judeus convertidos ao Senhor estavam pregando para os gentios. Eu já expliquei isso aqui, quem é um gentio, que além da pessoa ter fé em Jesus, além de crer nele, além de entregar a vida para ele e se arrependendo dos seus pecados, além de tudo isso, ainda teria que cumprir a religião judaica, os seus rituais. E o principal ritual, o ritual da circuncisão. O ritual da circuncisão era uma operação que se fazia no prepúcio do órgão sexual masculino. E ali mostrava que aquela pessoa estava dedicada e consagrada a Deus. Esse ritual, amados, não é só os judeus que praticavam, eram também os muçulmanos. Ainda praticam esse ritual, o ritual da circuncisão. E quando começou, pastor, vamos ver aqui. Não desmarque o livro de Atos, tá bom? Não desmarque. Vamos até o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 17. O recém-nascido teria que passar por essa experiência para ser consagrado a Deus, dedicado a Deus. Mais uma pessoa também que fosse convertida à religião judaica, mesmo não sendo a recém-nascida, teria também que passar por esse ritual. Vamos ver aqui, Gênesis 17. Aqui é quando foi instituída esse ritual. 17, o livro de Gênesis, versículo 9. Quem encontrou? Diz assim, ó: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Esse é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio,
e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. O que significava? Aquela pessoa que não passasse por esse processo não estaria consagrada a Deus. Quem entendeu até aí? Então, esse ritual já existia antes de Moisés, antes da lei. Esse concerto foi feito com Abraão. Você sabe que Abraão, muito antes de Moisés. Os judeus, eles cumpriam a lei de Moisés. Além da lei de Moisés, os 10 mandamentos, o decálogo, além de tudo isso, eles cumpriam também a circuncisão da época de Abraão. Esses, amados, seriam os 2 pontos principais da religião judaica. Se a pessoa, ela se considera um judeu, ela tem que cumprir as leis instituídas por Moisés no Sinai, mas também tem que cumprir a circuncisão, que foi instituída por Abraão. Quem está entendendo até aí? Amém? Então, essas pessoas agora, lá na época, olha, presta atenção, ó, Abraão antes de Moisés. Agora nós estamos em que época? Na época do Senhor. Nós estamos agora na época dos apóstolos, irmãos. O Senhor aqui já havia sido morto, já havia ressuscitado, já tinha subido aos céus. E agora a igreja, ela era ministrada pelos apóstolos. E esses irmãos que estavam junto dos apóstolos, mas eles não tinham autorização para essa pregação. Por quê, pastor? Porque eles estavam pregando para os gentios. Irmãos, um gentio não é um judeu. Um gentio é um estrangeiro. Então, eles estavam falando para eles, olha, vocês querem mesmo a salvação? Para vocês terem a salvação, vocês têm que entregar a vida para o Senhor e tem que também que ser judeu. Era isso que eles estavam pregando. Inclusive, vocês devem fazer a operação da circuncisão. E amados, o que significava isso? Derramamento de sangue. Você sabe que toda operação derrama sangue. Vamos voltar para o livro de Atos. Por isso que se diz que toda operação, mesmo que seja a mais simples, tem que ter todo cuidado. É uma operação, é um derramamento de sangue. Mas vamos lá, capítulo 15 e o versículo 5 agora. Ainda estava aqui a pregação desses irmãos, ó. Atos capítulo 15, versículo 5. Quem encontrou? Diz assim, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Pronto, como eles eram judeus, eles queriam também que a pessoa se convertesse não só a Cristo, mas também ao judaísmo. Aí vieram, amados, até os apóstolos essa questão. Por quê? Preste atenção aqui no versículo 24, ó. Capítulo 15, versículo 24. Esses irmãos não estavam autorizados a fazer essa pregação. Não foram autorizados pelos apóstolos. Capítulo 15, ó, versículo 24, é o que diz, ó. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado
mandamento. Compreendeu? Olha, irmão, você vai ter que guardar o sábado. Você vai ter que se circuncidar. Todos os rituais da lei de Moisés. O que é que o apóstolo Pedro vai dizer? Meus irmãos, nós que somos judeus, nós sabemos dessa carga. A carga da lei é muito pesada. Nem os nossos pais aguentaram. Vocês querem deixar essa carga nas costas dos gentios? Não. Olha aqui, vamos ver a resposta dele. Capítulo 15, versículo 6 agora. Vamos ver a resposta do apóstolo Pedro aqui, tá bom? Aqui, amados, foi o primeiro concílio da igreja, tá bom? O que é um concílio, pastor? É uma reunião para se decidir algo. Eram os principais apóstolos, eram os principais irmãos da igreja, que se reuniram para tomar uma decisão. Será que os irmãos, eles vão ter realmente, que além de entregar a vida para o Senhor, tem que cumprir a lei de Moisés? Eles se reuniram para decidir isso. Vamos ver o que o apóstolo Pedro, ele falou. Capítulo 15 e o versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ele está lembrando aqui, amados, daquele momento na casa do Cornélio. Quem lembra? Que o Espírito Santo foi derramado. Ali, eles testemunharam que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está lembrando esse fato aqui. Vamos continuar. Versículo 9, ó. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Diga amém. Amém. Compreendeu? O que foi que ele disse? Olha, não é necessário mais que se derrame sangue, não é necessário mais rituais. O Senhor já derramou todo o seu sangue no Calvário. Não é necessário mais sacrifícios. O que é necessário para a salvação é a fé em Jesus Cristo. Sem a fé, amados, em Jesus Cristo, sem o Senhor, você pode se esforçar como for. Você pode ser a pessoa mais religiosa que exista, a mais correta. Mas sem o Senhor, não há salvação. Qualquer pessoa no mundo, a pessoa pode ter a religião que ela tem, pode ser a pessoa mais correta, ajuda o próximo, não fala mentiras, mas mesmo assim ela precisa de Jesus Cristo. Todas as pessoas precisam de Jesus. Aqui, vamos ler de novo o versículo 10, ó. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos, ó, que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Diga amém por isso. Então, amados, nenhuma religião salva. A pessoa, ela pode ser religiosa? Pode. Não tem importância. Pastor, a religião ajuda em algo? Ajuda. O caráter da pessoa, tudo bem. Mas sem Jesus Cristo, a sua religião não tem validade nenhuma. Porque o cristianismo, aquela pessoa que segue a Cristo, a religião cristã, vamos dizer assim, ela é superior
as demais religiões, inclusive a religião judaica. O cristianismo, amados, é superior ao judaísmo, porque o Senhor Jesus, ele já derramou todo o seu sangue, não é necessário mais rituais. O ritual da circuncisão, passar por essa cirurgia para marcar, para demonstrar que eu sou um servo do Senhor, é uma marca, amados. A circuncisão é uma marca externa, mas o que vale para Deus, é o que está dentro de você, não é externamente. Às vezes você pode ver alguém que externamente ela possa demonstrar algo que ela não é, e a gente se engana. Já ouviu aquela frase? As aparências enganam. Você pode olhar para uma pessoa e achar que ela é uma pessoa errada, que ela é uma pessoa depravada por causa da sua roupa, por causa do seu cabelo. Mas nós podemos errar, e errar feio, quando nós julgamos os outros pela aparência. As aparências enganam. Então, quando a pessoa ela apenas segue uma religião, ela está sendo enganada por aquela religião. Tem as pessoas que dizem assim: pastor, mas todos os caminhos levam a Deus. Quem acha isso? Que todos os caminhos levam a Deus? Sim ou não? Levam sim. É verdade sim. Todos os caminhos levam a Deus. Só que diante de Deus, meu amigo, quem não tem Cristo, dá para compreender isso aí? Todas as pessoas, amados, vão comparecer diante de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Agora, se você chega lá sem Jesus, já era. Pode ser a pessoa que é mariana, aquela pessoa que é kardecista, umbandista. Pastor, mas é uma boa pessoa. Não estou discordando. Mas se ela não tem Jesus na vida dela, amados, ela não tem salvação. Pode ser até evangélica. Se não tem Jesus, nada vai adiantar. Ela vai se apresentar diante de Deus? Vai, porque a Bíblia diz: todo mundo vai se apresentar diante de Deus. Agora, se eu chego diante do Senhor sem Cristo, meu amigo, já era. Não vá achar que você vai reencarnar. A reencarnação, amados, é um engano. Essas religiões enganam as pessoas. Não. Se a pessoa morre sem Cristo, ela não tem salvação. Pastor, mas ela vai esperar ainda algo? Não, irmãos. Se a pessoa morre sem o Senhor Jesus, sem entregar a vida para Ele, pode ser a melhor pessoa do mundo, ela não tem salvação. Livro de Atos ainda, Atos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Procure aí, Atos capítulo 4, versículo 12. Se você quiser grifar esse versículo aqui, grife. Quando você estiver evangelizando alguém, e se alguém discutir esse assunto com você, da salvação, você vai mostrar esse versículo aqui para ela. Grife aí na tua Bíblia. Qualquer pessoa, amados, se ela discutir com você sobre o assunto da salvação, mostre esse versículo aqui para ela. Olha o que diz, Atos capítulo 4, versículo 12. Quem encontrou? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diga amém por isso. Eu pergunto para você, esse versículo aí, tem alguma discussão aí? Ele deixou alguma dúvida? Não. Só tem um nome que a pessoa pode ser salva. Pastor, mas o padroeiro, mas a entidade, ela pode curar alguém? Ela pode fazer milagres? Irmãos, pode. Pode sim. Ela não pode salvar. Não salva. Esses milagres aí, amados, são enganosos. Qualquer favor que a pessoa pede de uma entidade, ela vai cobrar caro por esse favor, até a alma da pessoa, e vai prender aquela pessoa em uma religião. Somente, como o próprio Jesus falou,
Somente, amados, a palavra, somente a verdade é que vai libertar a pessoa. E qual é a verdade, pastor? A verdade é essa: só há salvação. Vamos ler de novo aqui, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação, amados, somente no Senhor. Então, quando o apóstolo Pedro olhou para aqueles homens, pastor, eles tinham uma boa intenção? Tinham. Eram religiosos, amados. Entenda bem, uma pessoa religiosa, ela não tem uma má intenção, não. Se ela compra algo de você, ela paga. Tem pessoas que são religiosas. Lamentavelmente, eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas religiosas que são mais honestas do que pessoas da igreja. Só que ela não tem a salvação. Se ela morre daquela forma, ela não vai para o céu. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. A Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro. Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então o Senhor, amados, está acima desses rituais. Não há necessidade mais de rituais. O Senhor quer que você se batize nas águas, porque é o mandamento dele. O Senhor quer que você participe da Santa Ceia, porque é outro mandamento do Senhor, mas ficou aí. É isso que ele quer de você. Rituais judaicos não é mais necessário. Pastor, é necessário guardar o sábado? Não. A palavra sábado significa descanso. E o Senhor é o descanso. Ele fala: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é o próprio descanso. Nós podemos descansar nele. Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 8. Mas a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é logo depois do livro de Atos. Então hoje está fácil, né? Aqui, o que ele diz, ó. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos 15 e o versículo 8. Diz assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E para que os gentios, olha os gentios de novo aí, ó, somos nós, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz de Jessé haverá, e naquela que se levantar para reger os gentios esperarão. Diga amém. O que ele está falando aí? Que nós temos que nos regozijar no Senhor. É motivo, amados, de alegria. Ele teve misericórdia dos gentios. Tirou, amado, das nossas costas aquele peso. O peso da lei. A lei era importante? Era não, é. Não existe graça sem lei. Porque é pela lei que nós conhecemos o pecado. É pela lei que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas a lei, por que ela é inferior à graça? Porque ela não tem como salvar. Ela não tem o poder de salvar. A salvação só é pela graça de Deus. A sua misericórdia. Porque, amados, todos pecaram. Qualquer pessoa está errada. Compreendeu? Qualquer pessoa no mundo está errada diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar que está correto, que não tenha pecados. Por isso que existe a graça de Deus. Nós pecamos, amados, diariamente, mesmo sem querer, com nossos olhos, pecamos com o nosso pensamento. Pastor, às vezes eu imagino cada coisa. Por isso que nós precisamos do Senhor, todos os dias. Amém? Então, Ele é, amados, Ele está acima desses rituais. Pastor, e o próprio Jesus Cristo, Ele teve que passar pelo ritual da circuncisão? Quem acha que sim? Sim, Ele era judeu. Todo judeu teria que passar por esse ritual. Agora, o que o apóstolo Pedro estava dizendo que estava errado,
é querer passar essa imposição para os gentios. E outra coisa, além disso, o que estava errado era falar que para a pessoa ser salva teria que fazer isso. Não precisa. Ela pode fazer isso se ela quiser. Amigo, se você quer se circuncidar, o problema é seu. Pode circuncidar, pode, pastor, pode. Eu posso guardar o sábado? Pode. Agora entrega a tua vida para Jesus, porque só Ele há salvação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quer seguir uma religião, se está contente nela, amém. Mas nunca esqueça, a salvação somente em Jesus Cristo. Vamos finalizar aqui. Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e o versículo 21. Eu quero só mostrar para você que o próprio Senhor, Ele passou sim por esse ritual. Por quê, pastor? Porque Ele era judeu. E Ele cumpriu, amados, toda a lei para nos dar a salvação. Aqui, capítulo 2 do Evangelho de Lucas e o versículo 21. Quem encontrou? Diz assim, ó. E quando os 8 dias foram cumpridos para a circuncisão, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Aqui fala o momento que ele nasceu e foi apresentado diante do Senhor. Amém? Então, amados, o que nós concluímos dessa noite? Que o sangue de Jesus, ele já tem todo esse poder e toda essa autoridade. Quando eu entrego a minha vida para Ele, eu não preciso mais, amados, estar pagando uma coisa que o Senhor, Ele já pagou por mim. E eu vou dizer uma coisa para você, Ele pagou muito caro. Essas imposições religiosas, muitas vezes você vê, quando você está em um local público, você vê aquela pessoa com o seu terço, ela está pagando, amados, por uma coisa que não precisa mais. Eu não preciso mais de terço, se eu já posso falar com o Senhor agora, em qualquer lugar que eu esteja, eu já tenho essa liberdade em Cristo Jesus. Por isso que a minha oração, ela finaliza como? No nome de Jesus, porque se for em outro nome, não vai passar desse teto aqui, irmãos. A nossa oração, ela só tem poder de chegar até o terceiro céu, se for no nome do Senhor. São, amados, segredos espirituais, que só descobre aquela pessoa que tem o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte. Aplauda bem forte ao Senhor. No nome de Jesus.